Eu faço uma entrevista, eu agendo, eu faço com hora marcada. Nós temos 2 farmácias, né? Somos 4 farmacêuticos nas 2, e, na verdade, eu tenho 3 turnos que eu dedico para esses atendimentos. Eu atendo na terça, na quinta e no sábado. As pessoas marcam o horário, eu não cobro, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fazia isto sem a cobrança. Eu tenho pensado seriamente como é que eu vou revisar os meus conceitos. Mas, de qualquer maneira, eu faço agendamento, eu fico com o telefone das pessoas no dia, a gente liga para saber se as pessoas vão comparecer, porque muitas vezes acontece que elas desmarcam na cabeça delas e acabam não avisando para a gente. Na entrevista, o que eu solicito? O nome, a data de nascimento, telefone, endereço, quem que indicou, para eu saber se foi um médico, se foi um psicólogo, se foi a amiga, se foi a professora, porque acaba... fez bem para o meu filho, eu fui lá na Mistura da Terra e eu fui atendido, e o meu filho não queria ficar na escola, estava tendo dificuldade todos os dias, chorava, e eu fui lá e a farmacêutica deu um floral para ele, o floral fez um bem maravilhoso. É outra situação que a gente tem e trata bastante. Pessoas que estão, depois de um tempo, buscando fazer a sua carteira de direção, não conseguem, rodam, reprovam, e ficam numa ansiedade enorme, com medo, com todos os sentimentos misturados. Outra situação que, sistematicamente, a gente consegue auxiliar. Mas não é só isso. Ali a data da entrevista para eu saber quando é que foi a primeira consulta. Aí eu pergunto o que a pessoa sabe sobre a terapia, por que ela está lá, se ela já ouviu falar sobre os florais. E é muito importante isto, porque aí a gente, muitas vezes, tem que esclarecer, porque eu não quero que isto vire um mito. Eu não estou fazendo ali um trabalho de religião, eu não estou fazendo um trabalho, a não ser o meu trabalho de farmacêutica, usando uma terapia que faz parte das práticas integrativas complementares. Certo? Então, eu gosto de esclarecer isso, que, na verdade, a pessoa está ali para usar o que vai usar. Energia, muito bem, só estou falando em energia. Mas energia é uma coisa tão vaga, né? Bota o dedinho na tomada para tu ver o que vai acontecer, né? Se a pessoa quer uma coisa bem prática de energia, faz assim, que aí ela acredita que energia tem uma função. Nós somos energia. Bem, o que sabe, então, sobre a terapia e o motivo da consulta? Eu sempre pergunto o motivo da consulta para saber qual é o sentimento que ela está querendo trabalhar. O que foi? Se ela perdeu alguém, se ela tem pânico, se ela tem medo. E aí eu entro na questão dualidade. Por quê? Temos que ter muita responsabilidade ao saber que, muitas vezes, a pessoa chega num estado tão grande de depressão que ela não tem outro caminho a não ser ir ao médico também. Fazer todo o seu diagnóstico para saber, porque o floral trata a parte emocional, mas muitas vezes faltam, né, conexões a nível cerebral e ela precisa tomar a medicação. O motivo da consulta e a história da vida. Essa história da vida, muitas vezes a gente tem que incentivar que ela nos conte. Como é que é a relação dela? Como é que foi a relação dela quando pequena com os pais? Como foi a relação dela na escola? Por quê, gente? As inseguranças, os medos, as ansiedades, os traumas que ela passou. E, muitas vezes, isso nem fica estabelecido já na primeira consulta. Porque, às vezes, a pessoa esquece de algumas coisas que são importantes, por isso é importante o retorno, para que a gente possa retomar. As observações, doenças, medicamentos utilizados. E aqui eu digo para vocês que é uma boa prática da gente fazer uma atenção diferente. Outro dia,
uma pessoa chegou lá, dizendo que estava desesperada, com uma dor no olho, que ela já tinha até botado um colírio. Quando ela me disse, eu já botei até um colírio. Eu pensei, tu foi no médico? Não. E aí eu disse, deixa eu ver o teu colírio. Colírio, gente, era de 3 anos atrás. Né? Quanto mais ela usasse, pior ela ia se portar. Porque, infelizmente, o colírio, muitas pessoas não sabem que é para ser usado naquele momento e descartado, porque ele não tem, depois de aberto, capacidade de perdurar. Então, é no meio desta entrevista, e a pressão como é que está? Quais os medicamentos que são utilizados? Quanto medicamento que as pessoas usam? A quantidade de anti-inflamatório que as pessoas usam é incrível. E elas ficam usando aquilo ad eterno. Elas esquecem que o médico disse para elas usar o medicamento por 1 semana, 10 dias, 20 dias e parar. E aí aquele medicamento fez bem e elas continuam. E olha quanto mal elas estão fazendo para o organismo delas. Então, a nossa atenção ali é extremamente importante. Tempo, né? Aí, depois de tudo isso, a gente prepara o composto floral. Tá? A pessoa é colocado o modo de usar e a pessoa ela é livre para fazer o floral ou não. Dificilmente ela não faz. Tá? Mas, muitas vezes, ela já está tomando algum outro floral, então espera acabar e depois ela retoma para fazer isto. Então, eu vou terminar, né, com o Dr. Bach. Na verdadeira cura, o nome e a natureza da doença física não tem qualquer importância. A doença do corpo é apenas o resultado da desarmonia entre a mente e a alma. A doença é apenas um sintoma da causa, e como uma mesma doença manifesta-se diferente em indivíduos diferentes, basta remover a causa que a doença, qualquer que seja ela, automaticamente desaparecerá. É claro, isto é o que ele pensava. Né? Cada um de nós é livre para escolher qual vai ser a sua prática. Eu acho extremamente importante trabalhar com eles, assim como eu acho importante trabalhar com a homeopatia, assim como eu acho importante trabalhar com a fitoterapia, e uso todas essas técnicas na minha farmácia. Mas a minha dedicação maior é para eles. Tá bem? Muito obrigado. Eu agora vou passar um videozinho de 2 minutinhos, que é um pouquinho lúdico, é um pouquinho da minha farmácia. E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Mistura da Terra apresenta Natureza com muita arte. Nosso dia a dia é feito de texturas, misturas, aromas e cores. É feito de transformações, inovação e conhecimento. É a produção inteligente que busca surpreender através de pesquisas que garantem altíssima qualidade nos nossos produtos. É cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Nosso dia a dia é arte, essência, sensações. É viver a natureza intensamente. Você sabe qual o nosso segredo? Qual a fórmula que usamos? A dedicação, o amor e o respeito pela vida é a nossa melhor fórmula. Elaboramos produtos exclusivos com matéria-prima do Pampa.
sabemos que nos pequenos detalhes podemos mudar tudo. Mistura da Terra. Natureza com muita arte. Muito legal. Bom, pessoal, agora se encerrou aqueles 20 minutos onde a gente pôde conhecer cada um dos palestrantes que estão aqui. A nossa intenção em trazer essa palestra para vocês foi que não ficasse uma coisa estática, foi que a gente tirasse as dúvidas que a gente tem do porquê que a gente não tem a coragem de começar a prescrever. A gente viu assim, que a nossa faculdade ela era muito tecnicista e agora ela está tomando um ar muito mais humanista, né? É um resgate do reconhecimento da profissão farmacêutica, do que era o farmacêutico, né? Antigamente, e como nós aqui temos mais idade que a maioria da plateia, eu vim, por exemplo, como sou a mais velha de todas, de uma época que o farmacêutico era muito reconhecido, né? Eu brincava até numa farmácia onde existia uma manipulação. Na época não tinha todas as exigências que tem hoje, né? E eu achava lindo ver aquilo se transformar num remédio, numa medicação para as pessoas. Então, assim, hoje é o resgate disso, é a confiança. Em muitos lugares, principalmente no interior, o farmacêutico era uma das pessoas mais importantes da cidade. É tão triste a gente ouvir falar, assim, como já foi mencionado, que os atendentes sabiam mais que os farmacêuticos, né? A nossa faculdade é uma das faculdades mais difíceis. O médico, por exemplo, ele vai e se especializa, faz os 6 anos de medicina, depois ele se especializa numa área, e vocês podem ver que hoje está tão especializado que se tu chegar para um neurologista conhecido e até disser que tu tem uma dor de barriga, ele diz, não, vou te encaminhar para o gastro, né? Porque nem ele mais sabe absolutamente nada da gastroenterologia. Nós, farmacêuticos, temos que entender de tudo, de todas as doenças, de todos os fármacos, para todos os sintomas. Gente, a gama de conhecimento que a gente tem é muito grande e ela está perdida. A população não conhece essa gama de conhecimentos que a gente tem. E é justamente isso que a gente está trazendo para vocês aqui. Ponham a cara à tapa. Passem a mostrar o conhecimento que vocês têm, que vocês vão ser reconhecidos como elas. Gente, eu tive a oportunidade de ir na farmácia da Tânia. A farmácia da Tânia, ela parece o posto do INSS. Tal a fila de gente para falar com ela. Gente, que bacana isso. Eles reconhecem a capacidade que ela tem. Eu não tive a oportunidade das outras, por isso que não falo dos outros colegas. Mas eu fui fazer um estágio. Eu, depois de 20 anos de farmácia, fui fazer um estágio na farmácia dela. Ela me deu um estágio na farmácia dela. Eu fui aprender homeopatia lá com ela. Ou melhor, aprendi com a funcionária dela, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é assim, primeiro, a gente tem que se mostrar que a gente é diferente. Tem que mostrar o potencial que a gente tem. Porque se a gente não mostrar, ninguém vai enxergar, né? Outra, trabalhar com a pessoa humana. Hoje, as pessoas entram nos consultórios, elas são atendidas em 15 minutos, muito rápidos. O médico está tratando, não estou falando mal deles, pelo amor de Deus, mas ele trata os sintomas, não trata a causa. Nós temos a oportunidade de trabalhar já lá com a causa, né? Pegar o paciente no seu primeiro estágio. É lógico, não tendo capacidade para tratar, vendo que realmente não compete a nós tratarmos, nós vamos fazer os encaminhamentos.
mas a gente tem conhecimento. Outra coisa, se vocês não se sentem seguros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se capacitar. A gente estuda, e estuda até hoje. Eu estou fazendo 40 e poucos anos de formado, e eu sou rato de curso. Em tudo quanto é curso, eu estou lá fazendo. Tem as colegas aí, a Lívia também, né, Lívia? Olha, quem entende de homeopatia, mais que eu de homeopatia aqui no Rio Grande do Sul, que a Lívia não tem. E a Lívia está em todos os cursos, humildemente assistindo, né, e aprendendo. Por mais que a gente saiba de um determinado assunto, vai ter sempre 2, 3 frases naquele curso que a gente vai levar para o resto da vida. Então, assim, vamos passar para a pergunta, vamos aproveitar esse momento para nós aproveitarmos essas pessoas maravilhosas que se dispuseram a vir ensinar para a gente, e vamos tornar bem ativo, vamos perguntar como é que elas fazem, como é que elas não fazem, vamos ver todas as dúvidas que vocês têm, as dúvidas que eu tenho também vão ser perguntadas para elas, certo? Não vamos fazer um intervalo, quem quiser levantar, ir no banheiro ou ir tomar um café, pode ir. Nós vamos dar prosseguimento para a gente não perder esse tempo precioso que a gente tem aqui, certo? Vamos lá, levanta a mão quem gostaria de fazer a primeira pergunta. Todo mundo tímido, ninguém tem dúvida, todo mundo já tem uma experiência bárbara, já atende há 10 anos, né? Vamos lá, seu Dimas. Gostaria de saber quando vocês começaram farmacêutica, como é que foi com os médicos? Se foi aceito, se foi bem visto, se não foi muito legal, se foi encarado como uma competição, como é que foi isso aí? Porque hoje em dia é um receio que eu vejo que vários colegas têm, que está começando a prescrever, né? Como é que vai ser encarado pelos prescritores dos médicos? Quem responde? Olha, Dimas, o meu foco é no paciente. Eu não me preocupo com o médico. Se eu sei que eu posso ajudá-lo, eu não estou preocupado com a opinião do médico. E quando você faz um trabalho sério, o médico tem você como um aliado. Qual o médico que não vai querer o bem-estar do seu paciente? Que você usa uma homeopatia, ainda fala que é até água e não acredita, né? Pode tomar, não sei. Tem médicos que pedem até o que você está passando. Mas alguns médicos acham ruim, mas porque não conhecem o trabalho. Né? Então, desde que você faça com conhecimento, com seriedade, ele vai conhecendo, né, o seu trabalho, não tem problema. Não me preocupo com o médico, não interfiro na prescrição dele, né, não comento a prescrição dele, mas não tenho problema com o médico. Eu também, Dimas, nunca tive problema com o médico, até porque a gente procura ter uma postura diferenciada. Então, por exemplo, a consulta farmacêutica, assim, a gente deixa claro que ela é diferente. Nós explicamos o que é, falamos que fazemos as perguntas, sim, sobre doenças, sobre tudo, como se fosse. E, para muita surpresa, assim, você vê... Na semana de vir mesmo, eu atendi uma senhora com uma criança que estava com febre, assim, abatidinha, e eu achei melhor ela ir no médico, porque a gente não sabe o que é. Eu falei, não, eu gostaria que você fosse no médico e tudo. Eu já tive em 2. Aí eu falei, teve algum exame, então? Porque eu olho também, eu quero ajudar o paciente. Eu olho, ajudo, não, isso aqui, e vou explicando o que o médico não tem tempo para explicar. Eu acho que aí é o grande pulo do gato. A gente fazer a parte que ele não faz, é explicar por que ele passou aquilo, por que é importante o exame. Aí ela falou, não, eles não passaram. Eu fui na emergência e eles não passaram. Aí falei para ela ainda do poço do PSF e, infelizmente, os PSFs, muitas vezes, eles repetem o atendimento de emergência. E aí também, novamente, não pediu o exame. E o que eu fiz? Eu fui ajudar com a minha fitoterapia com floral, mas deixando claro o seguinte,
2 dias, não mais do que isso, ou antes, se aumentasse, porque estava assim, uma febre ligeira e tudo, né, uma tossezinha, que podia realmente ser alguma coisa autolimitada. Mas eu expliquei para ela que se aparecer mais um tempo, então poderia ser, aí falei de infecção bacteriana, coloquei todas as possibilidades que poderiam ser, e que ela retornasse realmente ao médico. E se ele não pedisse, que ela até mesmo solicitasse, porque era importante falar que já teve em outros. Então, a gente orienta até a pessoa o que ela deve falar com o médico, porque às vezes o médico uma das partes mais difíceis que eu tive na Secretaria de Saúde foi fazer assim, a gente ser chefe de médico. É muito difícil isso, porque eles não aceitam. Então, eles têm muito isso de pronto-socorro, tudo acha que é pedido do paciente, eles têm muito, assim, aquela coisa, tem muito paciente para atender, vai na vala comum, isso é coisa comum. É sempre alguma coisa, eles acham, na maioria dos casos, que é pedir, que é exagero, né? Eu falava sempre, gente, se a pessoa foi de madrugada, não é uma coisa à toa, né? Então, vamos investigar, vamos procurar. Então, a gente orienta até isso, o que falar para o médico de uma maneira assim. Então, na verdade, eu tenho os médicos como os parceiros, porque eles têm confiança que eu não estou fazendo o trabalho deles, eu estou triando, né? Então, quando eu faço aquelas perguntas, detectando o que é importante, se é importante procurar, se não é, o que deve fazer e as outras medidas. Então, quanto isso é tranquilo, tá? Bom, eu vou procurar falar um pouco rápido, porque teria bastante coisa para falar sobre esse assunto, porque essa é uma pergunta recorrente quando a gente fala principalmente com farmacêuticos. Começar falando de uma situação mais recente, que eu fui convidado para dar uma palestra, uma conferência sobre serviços farmacêuticos, com o objetivo de dar destaque à questão da prescrição farmacêutica. E esse congresso é um congresso internacional, congresso da Liga Médica Homeopática Internacional, congresso frequentado, né, principalmente por médicos, a maioria dos participantes são médicos. Eu disse, não, eu vou sim, né, sem problema. E falei 1 hora, né, para um público que a maioria era médico. E teve perguntas justamente de médicos que não entenderam, apesar de a gente explicar mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, só que com mais detalhes, né? Mas para os médicos, a maioria começa a aceitar bem quando a gente começa a mostrar o que a gente faz, né? Que a gente faz sempre um trabalho para problema de saúde autolimitado, que nesse atendimento, se o paciente necessita, a gente vai encaminhar esse paciente ao médico, né, que a gente vai prescrever medidas não farmacológicas, que a gente vai prescrever medicamentos que não exigem prescrição médica, né, e que a gente vai estar registrando isso. Diferente de quando eles vão numa farmácia qualquer, o balconista atende, ou mesmo o farmacêutico, e dá qualquer coisa. Então, o que a gente não quer é dar qualquer coisa para o paciente. Então, a gente quer cuidar do paciente, né? E isso, então, a gente não está roubando o paciente do médico, né? A gente está cuidando de um paciente que não iria ao médico, que ele escolheu ir à farmácia, né? Se ele não for atendido na nossa farmácia, a gente não atender bem ele vai em outra, né? Ou vai tomar qualquer coisa. Então, é esse paciente que a gente está cuidando dele e dando o melhor encaminhamento para ele, a melhor solução para o seu problema de saúde. Isso, então, eu estou falando o que eu falei na palestra, né? Agora, na minha vida prática de farmácia, faz 25 anos que eu tenho farmácia. Hoje eu fico 1 hora por dia só na farmácia quando não estou viajando, então tenho pouco tempo na farmácia e só vou na farmácia para cuidar dos meus pacientes, né? Mas há 25 anos atrás, quando eu fui montar a farmácia, daí teve uma médica que disse, tu vai montar a farmácia aqui em Itajaí, legal, né? Então eu vou fazer uma lista aqui de problemas de saúde
que normalmente aparece na farmácia para te saber o que tu vai dar, né, resolver lá na farmácia mesmo. Era uma médica homeopata, daí ela passou. Para contusão, né, inchaço, batida, então arnica. Se tem comprometimento de tendões, ruta. Né, para dores articulares, reumatismo, rustox. Né, para a garganta, a dor de garganta, assim, tal medicamento. Então, fez uma lista assim, de uns 15, 20 problemas de saúde e medicamentos que eu deveria estar indicando para os meus pacientes quando fossem na farmácia à procura de algum medicamento. Então, a prescrição farmacêutica eu já fazia por ordem médica, entre aspas, né, por ordem médica, há 25 anos. Né? Então, comecei a fazer dessa forma. Então, para mim, sempre foi muito natural. E também os outros médicos alopatas, né, que a gente começou a encaminhar paciente, cardiologista, endócrino, quando a gente começou a encaminhar por escrito, informando, passando informações que o médico não tinha, muitas vezes sobre o paciente dele, os medicamentos que ele toma, né, e solicitando que o médico faça alguma intervenção, que eu até poderia fazer na farmácia, né, mas que eu encaminhei para ele, porque eu acho que ele vai ter a habilitação e a competência para fazer aquilo com mais qualidade. Esse médico, ele vai fazer o quê? Muitos retornam por telefone, através do próprio paciente, agradecendo. Né? E outros, eles não fazem um agradecimento formal, mas eles começam a nos indicar para os seus pacientes, nos encaminhar pacientes. Né? Então, quando as pessoas perguntam, mas o médico não fica chateado? Não, só se eu não fizer direito. Se eu fizer o meu trabalho certinho, com registro, com dedicação e dentro das minhas competências, né, o médico não acha ruim. E mais recentemente eu comecei a trabalhar, atender no hospital, ensinar os farmacêuticos especialização no hospital, né, e nós estamos fazendo a consulta farmacêutica antes da consulta médica, de modo geral, às vezes depois, mas sempre que possível a gente faz antes. E, assim, desde o primeiro dia que a gente fez esse trabalho, né, a médica voltou, teve uma médica que voltou lá na nossa sala e disse, eu fiz aquilo que vocês falaram, né, troquei o medicamento do paciente, né, por aquele que vocês sugeriram. Né? A outra médica disse, eu quero que vocês atendam esse paciente aqui, porque ele toma um monte de medicamento, eu quero que vocês dêem uma olhada nesse medicamento, tudo que ele toma. Né? E assim, porque lá no hospital agora eu vi que como os médicos estão mais perto, é só eles abrir a porta do corredor, né? Abrir a sala do lado, já estão em contato conosco e fica fácil deles falarem, né? O que eles querem que a gente faça. Então, daquela montoeira de médicos que trabalha lá no hospital junto conosco, que a gente, e no prontuário a gente faz a nossa consulta farmacêutica, preenche tudo ali e coloca em cima, para a hora que eles abrirem o prontuário, já está na mão deles, né, quando eles vão fazer a consulta em seguida. Então, agora ficou muito mais fácil a gente receber esse feedback do médico do que lá na farmácia. E esse feedback muitas vezes está sendo feito de forma oral e dele se dirigindo até a nossa sala, né, solicitando ou agradecendo o nosso trabalho de farmacêutico. Então, esses são os feedbacks assim, que eu dou com segurança. Não só meu, e a gente tem compartilhado informações com colegas de várias partes do Brasil e também bastante da Espanha, principalmente, também de alguns outros países, mas da Espanha que a gente tem mais contato. Né? E em todo lugar, a gente fazendo direitinho, os médicos entendem que nós somos parceiros. Nós somos parceiros deles, fazemos trabalhos complementares. Né? E tem muita coisa que nós não fazemos e nós vamos ter que encaminhar para eles. E tem muita coisa que eles não fazem ou não deveriam fazer por falta de conhecimento, ou falta de paciência, ou falta de vontade.
né, ou falta de vontade de estudar aquilo especificamente, então eles não deveriam fazer, deveriam encaminhar para nós. Certo? Então, a gente entendendo isso, que tem papel para o médico e tem papel que é do farmacêutico, né, a gente começa a se respeitar e exigir respeito também de quem não conhece. Então, eu acho que esse medo da rejeição pelos médicos está mais na cabeça dos farmacêuticos do que dos médicos. E uma coisa, que isso é uma necessidade, né, gente? A população precisa do farmacêutico. E se a gente não fizer, vai surgir uma outra profissão para fazer isso. Então, se vocês aqui, né, não arregaçarem a manga e mostrarem a cara e trabalharem, nós vamos perder esse direito aí, vai surgir uma nova profissão aí. Porque o farmacêutico é um profissional que até agora não se paga, né, para falar com ele, tem acesso, tem conhecimento, e eles esperam isso da gente. E a gente não pode perder isso aí. O medicamento é nosso, a farmacologia é nossa. Nós somos profissional do medicamento. Né? E a gente tem que conversar com igual para médico. Aquele médico que não aceita uma intervenção é porque ele é enjoado mesmo, sem educação. Às vezes você liga, você leva umas patadas, mas é porque ele é assim mesmo, né? De mau humor, deve ter feito alguma prescrição errada, mas o médico que preocupa com a saúde do paciente, a gente está fazendo bem, como que é, né? Então, gente, vamos abraçar essa causa. Até uma palavra que a gente nunca deve usar como farmacêutico é dar diagnóstico. Diagnóstico é exclusivo do médico. Então, toda vez que a gente não interferir em outras áreas, nós vamos ser respeitados. Cada área tem o seu limite, né? Então, nós nunca vamos dar um diagnóstico. Nós vamos tratar pequenas causas, como é que a gente chama mesmo? Doenças menores? Males, né? Pequenos males, tá? Mas nunca dá diagnóstico. Diagnóstico é exclusividade do médico. Tá? Mais alguma? Assim, eu até pedia para vocês, tem vergonha de falar? Escrevam. Né? Façam uma pergunta por escrito que a gente recolhe. Ali, outra menina. Né? Enquanto ela passa o microfone. Eu vi o Divaldo agora, que é lá de Aracaju, bem ativo na prescrição médica, tem uma pós-graduação muito interessante, mostrando que em alguns países o médico ele chama o farmacêutico via internet lá e expõe para ele o problema com o paciente e eles discutem qual o melhor medicamento. Né? Hoje já tem médicos que têm o consultório farmacêutico do lado dele. Tem um nutricionista. Né? Nós estamos na era aí de uma equipe multiprofissional para cuidar daquela saúde. E por que não, né, fazer essa associação para o bem-estar do paciente? Outra parte interessante, já passo para ti, é que, por exemplo, olha a importância que a gente tem. Eu até não sabia, fiquei sabendo depois que a minha filha fez estágio no hospital, né, que toda a prescrição médica, né, tem que passar pelo farmacêutico. E o farmacêutico é que valida para ver se a dose está certa, se o medicamento está correto. Sem a validação do farmacêutico, a medicação não vai para o paciente. Tá? Não vou fazer propaganda do hospital. Não, é um grande hospital. Outra coisa, agora, por exemplo, cada andar do hospital já tem que ter um farmacêutico responsável por aquele andar, né, onde ele vai acompanhar o paciente. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão, que nem a Tânia disse. Se nós não abraçarmos isso, alguém vai abraçar. Pode falar. Bom dia. Meu nome é Cristiane, eu trabalho principalmente com geriatria, com idosos. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque eles gostam muito dos fitoterápicos, gostam muito de chás e tomam muitos remédios. Então, tem muitas interações medicamentosas presentes e poucas pesquisas falando de interações medicamentosas de homeopatia, de interações medicamentosas
dos alopáticos com os homeopáticos, dos alopáticos com os fitoterápicos. E com chás, então, nem se fala, não tem quase pesquisa nenhuma falando disso. Como que vocês manejam esse paciente? Como que vocês se preocupam com essas interações que possam existir no paciente de vocês? Eu acho que, na verdade, Cristiane, tu tens que fazer a listagem dos medicamentos que ele toma e orientá-lo, que, na verdade, o chá também é um medicamento. Nunca usar nos mesmos horários, não os chás que todos, acredito que a maioria das pessoas gostem, né, dos chás. Na minha prática, nunca usar o mesmo por muito tempo, variar, porque aí tu tens uma substituição. E, na verdade, a indicação do fitoterápico tem que ser por um farmacêutico responsável, alguém que conheça os ativos que estão naqueles chás que estão sendo usados, ou no fitoterápico, fazendo avaliação junto com a medicação, porque pode ter efeito colateral, pode ter efeito de duplicidade. Acho que tem que ser bem orientado, sim. Mas vocês não acham que tem poucas pesquisas ainda falando disso? Não tem muita base aonde a gente procurar? Não, eu acho que já tem, inclusive, evoluindo bastante. Eu esses dias estava estudando, vamos pensar na homeopatia, a mais antiga das ciências, né? A fitoterapia também, floral recente, porque século XX. Já tem pesquisas da USP, da Faculdade de Enfermagem, sobre florais. Então, pesquisas eu acho que não faltam. Inclusive. Pois é, mas eu acho que. Pesquisas com idosos nos alopáticos? É que, na verdade, o idoso tu tem que ter todo um redimensionamento de dose, né? E absorção diferente. Pela condição, acho que, na verdade, tu tens que orientá-lo para não fazer um uso indevido. É isso aí. É isso mesmo. Na geriatria, né, polifarmácia, e realmente é isso, são as orientações mais não farmacológicas, né, para organizar o medicamento dele. E um floral não tem interação com uma homeopatia pontual para um caso, mas a gente ajuda muito o idoso, né? O farmacêutico, orientando e até organizando o medicamento e vendo que está tomando muita coisa. Eu acho que é um serviço que você está fazendo, né? Nesse, só de organizar o medicamento em horário, e a homeopatia e o floral me dá uma maior liberdade. Eu entendo sua preocupação e vejo isso mesmo na prática. As pessoas não consideram os chás que elas tomam como medicamentos. E, muitas vezes, são de plantas não conhecidas. Eles conhecem só pelo nome popular e a gente não sabe a causa. Assim, a gente não sabe se é aquela planta mesmo ou não. Então, o que é interessante é dar essa orientação e ter muitas vezes, eles utilizam, a maioria das vezes, felizmente, são plantas que já têm uma tradição de uso popular. Então, isso a gente, de certa forma, já tem uma certa pesquisa nesse sentido, sim, com essas, né? Aí a preocupação muito grande é com quem faz uso de anticoagulantes, né? Esses a gente tem que recomendar e falar mesmo, até de interação com o alimento. Então, que mesmo que ele não entenda que aquele chazinho é um medicamento, e fala, olha, esse medicamento que o senhor toma, até com alimento, você tem que ter cuidado e tudo. Então, são pacientes assim que tem que ser bem orientado, falar várias vezes, né? Mas que é importante. E que, felizmente, né, tem que desaconselhar o uso dessas plantas que não são. Então, aí você entra aconselhando aquelas que são tradicionais, que já têm o uso tradicional, né, verificando, claro, essas coisas. Principalmente, assim, se vai ser submetido a alguma cirurgia, alguma coisa. Então, ter aquele hora, né, de parar e aconselhar nesse sentido também, de não fazer uso contínuo de uma planta só. Então, se ele tem problema para dormir e quer usar só o chazinho, então vamos alternar. Nós temos a camomila, a melissa, a passiflora. Vamos usar uma semana cada um. Então, com isso, a gente minimiza. E olhar com mais atenção aquelas interações que são potencialmente perigosas, como o anticoagulante. Aí, sim, a gente ter, né, uma orientação até na quantidade, né,
não também desestimular aquele hábito que você sabe que a pessoa depois não vai aderir, né? Então, você, pelo menos, diminuir a quantidade e, caso a caso, a gente tem como ajudar, sim. Bom, eu acho que é extremamente importante essa preocupação. Eu acho que a gente tem que começar a pensar sempre naquele paciente que está ali na nossa frente. Esquecer um pouco o resto dos pacientes e pensar qual é o caso que eu tenho, real. O paciente está sentado ali na minha frente. Então, eu tenho que pensar quais as interações que são manifestas, que já estão manifestadas, e quais que não estão manifestadas, são potenciais. E dar mais importância, né, gastar mais tempo para investigar, para estudar, essas que já estão manifestadas. Né? Então, sempre que eu tenho um paciente, o que eu faço? Problemas de saúde, listo, e do lado coloco, para cada problema de saúde, qual medicamento que ele toma. E começa a cruzar problema de saúde e medicamento. Cada medicamento desse aqui. Então, tem algum problema de saúde desse que pode estar sendo causado por um medicamento ou pela interação de medicamentos, ou de chás, de fitoterápicos, né? Então, daí eu vou dar importância. Né? E vou tentar pensar como é que eu resolvo isso. Então, uma solução importante é mais ou menos o que ela falou aqui, que é mudar, perguntar primeiro se é um uso frequente e diário daquela planta. Porque também tem gente que diz, eu tomo chá de camomila, mas toma todo dia? Quantas vezes por dia? Não, eu tomo uma vez por semana. Eu preciso me preocupar com esse chá de camomila? Não. Deixa ele tomar o chá de camomila uma vez por semana. Eu tomo chimarrão. Né? Todo dia? A manhã inteira, né? Ou o dia inteiro. Então esse Ilex paraguaiensis, então eu devo pensar se está causando algum efeito indesejável, né? Algum problema de saúde aqui nesse meu paciente é por causa do Ilex ou não. Então, quando a gente começa a trazer o problema para o tamanho que ele tem, fica mais fácil para a gente pensar na solução. Né? Então, vamos pensar o que é real, né? E o que eu faço para resolver. Então, às vezes, é substituir a planta, ou suprimir, deixar de tomar por algum tempo. Né? E às vezes, não. Tem um caso, eu estava tentando me lembrar de algum caso, exemplo de planta, eu não me lembrei, mas tem um que ilustra bem, que é com anlodipino. Tem uma paciente minha, polimedicada, tomava uns 10 medicamentos mais ou menos. Daí na primeira consulta farmacêutica, eu listei tudo, né? E disse, não, vamos observar. Daí ela, mas tu falasse que ia ver para ver se eu diminuía esses medicamentos, que eu tomo muito medicamento. Daí eu falei, pois é, exatamente, mas não na primeira consulta. Eu listei tudo aqui, né? Tem algumas coisas que vai dar para a gente diminuir pelo menos, ou então parar de tomar, mas primeiro vai ter que esse tratamento começar a dar resultado. Então, daqui a 30 dias ou 60 dias, a gente vai ver o que melhorou e o que pode deixar de tomar. Né? Se vai deixar de tomar o opioide, se vai deixar de tomar o anlodipino, porque ela tinha anlodipino e tinha inchaço nas pernas. Né? Então, a gente sabe que o anlodipino pode causar. Mas esse inchaço não incomodava ela. Não gerava incômodo. Tinha muito mais coisa que estava incomodando, muitos outros problemas de saúde que eram importantes para essa paciente. Então, não era o momento de começar a sugerir para um cardiologista trocar o anlodipino por outro. Eu sugeri que ele avaliasse a possibilidade, a necessidade de alterar a estratégia terapêutica. Certo? Então, primeiro vamos tentar resolver o que está na nossa mão. E daqui a pouco a gente altera isso. Então, a mesma coisa da planta. Precisa alterar? Isso aí não incomoda, é um problema de saúde que ela é aceitável para o paciente e o benefício é maior do que o dano que está causando o paciente.
certo? Então, essas coisas a gente tem que começar a avaliar, né? E daí a gente começa a ver que esses problemas, apesar do uso de plantas medicinais ser extremamente frequente, os meus pacientes, a maioria deles tomam algum tipo de chá, poucas vezes eu tive que fazer uma intervenção do tipo, para de tomar esse medicamento. Poucas vezes percentualmente, né? Já temos algumas perguntas aqui. Então, principalmente gostaria de parabenizar as farmácias apresentadas pela qualidade dos serviços ofertados para os pacientes e gostaria de saber se há alguma farmácia em Porto Alegre que também presta esse tipo de serviço. Prescrição de floral, por exemplo, com atenção farmacêutica integrada. Até perguntaria para a plateia se alguém sabe. O que eu ouvi falar, que eu posso contribuir, que as grandes redes já estão treinando os farmacêuticos para fazer esse tipo de serviço. A Panvel parece que tem 3 farmácias já com farmacêuticos fazendo. Se tiver alguém da Panvel pode confirmar, né? Dentro da o que tem, que é a que eu faço. Tá. A gente não faz prescrição, faz atenção. Atenção farmacêutica. Uhum. Depois tem uma na Nilo Peçanha, farmácia nova da Nilo Peçanha, uma na Ramírez Esquina para Independência e a outra na frente do Facão. Exato, obrigada. Todas é só atenção farmacêutica e serviço farmacêutico. Começa por aí, tá? Eu acho que a maneira mais segura que a pessoa tem para começar a fazer esse tipo de serviço é desenvolvendo todos aqueles protocolos da atenção farmacêutica, é lógico, adaptados para a nossa realidade. Quer dizer, trazer a pessoa para dentro do consultório, fazer uma anamnese. Se ninguém fizer, eu vou montar uma farmácia aqui, gente, com floral. Olha que ela é poderosa, hein? Tá? Então, fazendo uma anamnese perfeita. Você não faz o floral? Eu te juro assim, ó, eu tenho a especialização em atenção farmacêutica. O que me impediu até agora na minha farmácia foi que eu ainda não consegui fazer a reforma da frente. Eu já fiz a reforma dos fundos e agora falta fazer a reforma da frente, onde eu quero ter a minha salinha. É o meu sonho. Porque eu, como farmacêutica, sempre gostei, lógico, da parte técnica, né? Então, cuidei muito dos laboratórios, da qualidade, como é que saiu o medicamento. E depois tive que passar para a parte administrativa, né? Agora, graças a Deus, estou abandonando a parte administrativa da farmácia, porque a gente não aprendeu a ser administrador. Não aprendeu. Então, o meu sonho agora vai ser com a minha salinha, que já está em projeto, mas ainda falta grana para colocar. Né? Então, assim que eu tiver um pouquinho da graninha, eu vou ter a minha salinha, e daí eu não quero saber mais nada de nada a não ser tratar dos pacientes. Tá? Então, assim, ó, até contando para vocês, o Conselho, nós reunimos todas as comissões e criamos o Passaporte da Saúde. O que é o Passaporte da Saúde? É uma maneira de vocês aproximarem as pessoas de vocês. Tá? O passaporte da saúde ele foi feito para ser preenchido pelo farmacêutico. Uma pena que a gente não trouxe uma apresentação dele aqui. Tem até no site do Conselho. Então, entrem no site e ele está disponível no site. Então, o que acontece? É para vocês ali colocarem, imprimirem, colocarem o seu carimbo como farmacêutico e captarem todos os dados daquele paciente. Daí, vocês têm que estudar tudo o que acontece com aquela pessoa. Né? Então, ali vai ser preenchidos os exames médicos, vão ser preenchidos a temperatura, não, mas pressão, medição de pressão, de glicose da pessoa, se ela é diabética ou não, se ela toma chás ou não, quais os chás, para a gente poder ver as interações. Então, assim, eu diria até assim, comecem fazendo, até oferecendo de graça, até para eles conhecerem o serviço. E depois começar a cobrar. Tá?
Vocês podem mostrar seu potencial até nas drogarias no seguinte sentido: a pessoa assim vai comprar um paracetamol. São perguntinhas rápidas que vocês têm que fazer. É tu que vai tomar o paracetamol? Se a pessoa disser assim, tem problema de fígado? É simples. É uma pergunta, gente. Se ela tiver algum probleminha de indigestão e problema do fígado, hoje, esteatose é a doença do momento, que é a gordura hepática. Se vocês perguntarem isso, vocês já vão estar ajudando a pessoa. Ela vai perguntar, por que tu quer saber se eu tenho problema de fígado? Não, porque quem tem problema de fígado não pode tomar paracetamol. Vocês já vão estar ajudando. Aí a pessoa vai pensar, pô, ele se preocupou comigo. É uma simples pergunta, é uma simples atitude. Tá, a pessoa lá na drogaria vai pegar ácido acetil salicílico. Tu está vendo ela pegar ácido acetil salicílico. Tu nunca tivesse problema de úlcera, de gastrite? Por que está perguntando isso? Ah, porque se tu tiver problema